Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando mais um vídeo. Ô, confrade, o que você acha aí das eleições que ocorreram na Argentina aí? E o candidato Milei, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas Milei, que se diz um libertário, né? Com umas ideias que ele acredita lá, ganhou as eleições. Do outro lado, aqui no Brasil, nós vimos, né, a família Bolsonaro, alguns apoiadores do Bolsonaro comemorando essa vitória. Mas aí eu queria ver com você, porque o bolsonarismo, aparentemente, o que ele pregava era uma questão nacionalista, aparentemente. Ele falava Deus, pátria, família, né? Essas ideias do bolsonarismo que a gente vê eles comemorando, converge com as ideias desse Milei, que seria um libertário, né? Saudações, preclaros confrades. Respondendo à sua pergunta, confrade, na prática sim, no discurso não. Porque a prática do bolsonarismo é o que? É livre mercado, foi ter privatizado várias coisas, como a refinaria de Landulfo Alves na Bahia, privatizou também um importante braço da economia brasileira ali no Paraná, em São Mateus, numa cidade chamada São Mateus, se eu não me engano. Tentou ali entregar a Embraer para a Boeing em determinado momento e depois foi devolvida. Privatizou os dutos da Petrobras, aí que faz a BR Distribuidora. Pois é, entregou a BR Distribuidora. Então, na prática, é um camarada que está alinhado ao livre mercado, Ao completamente. estado mínimo que eles Ao falam, né? Estado mínimo, e o seu filho, principalmente o Eduardo Bolsonaro, deixa isso bem claro, que defende o Estado mínimo, né? Agora, esse discurso de Deus, pátria e família é para pegar otário, essa é a grande Que é verdade. pra pegar a parte moral, né? É, e só que não existe pátria sem patrimônio. Se você vende todo o patrimônio da sua nação, não tem pátria. E a questão do Milei, o que vai acontecer? Ele vai vender diversas empresas estratégicas para a economia argentina e quem vai comprar pode ser até empresário chinês, Provavelmente. não é? Então, assim, eu vou vender para um país que está em profundo desenvolvimento, ampliando as suas garras aqui na América Latina, não é? Só para não manter sob o poder do Estado, não é? Isso daí não significa que eu estou advogando o kirchnerismo, não é? Que já vem desgastado há muito tempo, a mesma coisa comparado ao PT aqui. É, Tem todo aquele discurso também de que é esquerda, mas na prática não é. é. O que a gente tem que entender é o seguinte, confrade, tem o discurso que move emoções, não é? E tem a prática que você observa com a razão. É que Hoje em dia a política é completamente de esquerda, dita de esquerda e dita de direita, é feita completamente com base na emoção. Não é? O Lula sobe lá para discursar, o camarada fica emocionado porque acha que vai ter uma revolução. No dia seguinte, ele está reunido com os grandes tubarões ali da Faria Lima, coloca o Galípolo, que é um banqueiro, na diretoria do Banco Central, chama o Haddad para acalmar o mercado e tira a mulher que ele nomeou na caixa para pôr um cara do Lira, centrão, é. não é? E aí você vai ficar falando que vai ter revolução? Faça-me o favor, meu Não, camarada. é que na verdade, como eu falo, na campanha política, né, no geral que a gente tem observado, né, desde que eu acompanho assim, o cara ele faz um personagem ali, né? Uma caricatura, vamos se dizer, porque ele incorpora ali um discurso revolucionário que ele vai ser o transformador da nação, mas na verdade o esquema já está pronto do que ele vai seguir. Agora, essas políticas do Milei aí, eu não sei se vai engajar muito não, viu, Confrade? O que você acha que vai... Ou a Argentina vai acabar tendo uma melhora momentânea e depois pode ser que sofra? Não, agora a bolsa Vai deles já disparar, né? subiu, né? Mas isso dá empolgação no mercado. É. Passou 2 semanas, vem a realidade. Vem a Aquilo que a realidade. gente fala, na verdade, nada mais é do que uma transferência de patrimônio. Quando a gente é pessoa física que aplica na bolsa, a bolsa toma o nosso patrimônio trabalhado, esforçado e leva para eles. E agora os senhores mercado monstruoso vão levar o patrimônio da nação para eles. É aquela tal regra para quem já estudou, operou um pouquinho no mercado.
A bolsa ou qualquer empresa listada, ela sobe no boato e cai no fato, não é? Você acha que quando for concretizada a ação, ela vai subir? Já Não foi. vai subir. Já subiu o que tinha Ela que vai subir. cair porque ela já subiu no boato daquilo. Não é? É a mesma coisa a situação da Argentina. As ações dispararam, mas vai começar a cair. Até porque esse tipo de política aí vai destruir o país. Porque é um país com uma inflação galopante, é um país que está tendo cada vez mais o seu estado de bem-estar social sucateado, e o estado de bem-estar social argentino é bom. Né? Basta ver aí como são as universidades argentinas. A Argentina já tem prêmio Nobel, então assim, é um país com IDH razoável, mesmo nessa tremenda crise. É um país com IDH melhor que o do Brasil. Então, fica complicado falar o Milei vai dar certo. Não vai, porque nenhum desses candidatos tem projeto de nação, né? Que foram eleitos, os caras conseguiram dar certo. Em nenhum país. Né? E muito me espanta, porque ele é um admirador também da Margaret Thatcher. Né? E teve aquela questão das guerras, né? Entre das Ilhas Malvinas com o Reino Unido. E a Margaret Thatcher também privatizou um monte de coisa lá na época que ela foi lá. Pois é, ela acabou com a Inglaterra. Porque aquilo que a gente comenta é o seguinte, né? A gente vê, que a gente comentou em outros vídeos, é que assim, geralmente os candidatos não têm um plano nacional para desenvolvimento da nação. Ele tem um plano eleitoreiro, que é aquela personagem que ele incorpora, daqui a pouco ele vê que metade daquilo que ele falou não vai realmente fazer, faz lá 30, 10, 15%, e a nação continua aí sem projeto nenhum. No próximos 4 anos o outro ganha, o pessoal se reelege. A minha grande questão de crítica ao Estado é justamente essa. Aqui no Brasil a gente tem alguns retardados que advogam no anarcocapitalismo e foi candidato. Aí tem um anarcocapitalista aqui no Brasil, de São Paulo, que se candidatou a deputado, teve 30 mil votos no partido do Roberto Jefferson e falando nos podcasts por aí, né, um monte de besteira e falando que pegar fundo eleitoral tá certo. Né? Eu respeito todas as ideologias, desde que o cara tenha coerência. E um camarada desse, ele não tem coerência, ele é oportunista. Então você e toda a população que tem, querendo ou não, uma visão de Estado, uma visão de nação, vê um camarada desse candidato com 30 mil votos, eu não duvido que seja eleito. Bastante, hein? Porque os fenômenos são globais hoje em dia. Então, se o Milei ele foi eleito lá, se você tem já um movimento para a volta do Trump, né? O Trump já é outra coisa. Embora o Milei vai estar alinhado com o Trump ele já defende um Estado interventor que vai cuidar da infraestrutura do país. Ele não vai defender altos impostos. Um welfare state aí, como dizem, né? De dar a bolsa lá pro camarada do bairro negro, do bairro hispânico, isso daí não. Isso aí não, Mas o complexo industrial, o complexo militar, de infraestrutura. O Estado é dele, ele apoia isso. Verdade. Então, e é o que eu apoio também. Eu não defendo que o Estado deva dar esmola. Né? Você deve dar ali uma ajuda, um benefício social enquanto o país está se recuperando, o desemprego está alto. Mas uma vez que você profissionalizou o camarada, você tem uma indústria pujante, você vai fazer o quê? Esse camarada tem que trabalhar. Acabou. Tem que colocar o cara para trabalhar, para produzir riqueza para o país. Até porque o emprego vai pagar muito mais, vai movimentar muito mais a economia, vai ter mais arrecadação de impostos e acaba virando um ciclo do quê? De prosperidade. Não é? Tem aquele ciclo de derrota que são as empresas fechando, quando fecha o Odebrecht, fecha a fábrica de capacete, fecha a fábrica de uniforme, fecha a fábrica de luva, de martelo, de diminui tudo. A produção dessa siderúrgica que produz ferro, né? Em geral, esses vergalhões igual o Gerdau aí, que vai fechando tudo, né? Só que quando uma empresa dessa dá certo, ela vem puxando também todas as outras para cima. É uma locomotiva, né? É uma locomotiva. Então, o que eu espero, concluindo, o que eu espero do governo Milei? Eu espero um desastre, tanto econômico quanto diplomático. É que aquela velha história, compadre, nos 6 primeiros meses o governo acaba meio que dando certo, igual no caso do Brasil, assim, que você dá umas canetadas.
Aí você faz, às vezes, aquele meio de campo para agradar o eleitorado no seu primeiro ano. No segundo ano, se ele não fechar com a base do Congresso que está lá, você não consegue governar, não consegue fazer nada. Foi o que aconteceu com o último governo nosso. O primeiro ano, ele praticamente militarizou todos os ministérios, mas não fez nada. Aí depois ele, não, tem que fechar com o Centrão, que se a gente fechar com o Centrão a gente não aprova nada, a gente não faz nada. Quer dizer, voltou a velha política, a mesma coisa, e não... E entrou um novo governo, se você não se alinhar com aqueles caras que tem a maioria no Congresso, você não vota Eu nada. gostaria só de mencionar aí, agora você me lembrou bem, o Bolsonaro e o Milei, né? Eu acho que o Milei é muito pior que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele foi deputado aí por 30 anos, então ele conhecia o jogo político. É, verdade. Ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele poderia ceder e o que ele não poderia ceder. O Milei é um cara que vem do mercado, não é? Ele já trabalhou em bancos e etc. E ele é um cara também extremamente idealista, não é? Então ele vai chegar lá sem noção nenhuma do trâmite legal da política, do traquejo político. Sabe que fez me lembrar o Paulo Guedes, fez me lembrar o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. É. O Paulo Guedes, que era o gênio da economia, e não tem um número que melhorou com ele. Não tem um traquejo ali de você negociar com as bases, com os governadores, com os prefeitos, com aquele ministério. Não tem com os cabeças de partido. Aí aqui no Brasil quem mediava isso era o Onyx Lorenzoni, né? Situação. Lá vamos ver, porque ele falou, tem aquele famoso vídeo do Milei, né? Ele com a lista dos ministérios. Arrancando, né? Arrancando, fora! Afuera! Né? Daqui a pouco quem vai pra fora é ele. Então. E a política argentina, ela é como a política brasileira. Ela vai tolerar ali, enquanto ele tiver uma popularidade alta, ele começar a perder popularidade. Ele já é um cara que não é da política. Ele tem tudo até pra cair, viu? Então vamos esperar. Vamos torcer pra que dê tudo certo, no sentido assim, pro povo, né, o confrade? Quem sofre demais é igual nós no Brasil. É o povão que nem nós, que tá na labuta todo dia. E, assim, torcer pra que dê tudo certo pro povo argentino, que tá aí do lado aí. Continua aí o comércio entre Brasil e Argentina crescer cada vez mais. Com aquele negócio de discurso que o cara fala, não vamos BRICS, não sei o quê. Cara, na realidade, como você falou, o cara tá fora do bagulho. Quando cair lá dentro, ele vai ver que é outra realidade, que o negócio funciona de outra maneira. Que eu penso assim, por exemplo, comércio, confrade, não tem que ter ideologia. Eu vou fazer comércio com meu parceiro americano, mas ao mesmo tempo eu faço com meu parceiro chinês. Sim. São ideologias opostas, mas o que importa é aquilo. Dinheiro não tem ideologia, comércio não tem ideologia. Agora eu vou fazer comércio com o país que tem a mesma ideologia. Isso e outra, funciona. Tanto o Brasil quanto a China, que ele criticou, né? São os maiores parceiros da Argentina. Pois é. Não, você fez me lembrar aqui no início do vídeo, você comentou assim que provavelmente se as privatizações ocorrerem das petrolíferas, de alguns setores estratégicos, quem vai comprar é o capital chinês. E quando estava o governo anterior aqui da Argentina, quem estava injetando capital lá, quem que era? É o chinês. Então, assim, o cara não tem pra onde correr. E o Bolsonaro também, ele veio do militarismo, né? Ele tinha os militares que aconselhavam ele. Então trazia ele também para a realidade, porque os militares brasileiros não são nenhum lunático. O baixo patente ali né? É o cara que fica postando um monte de bosta no Facebook. Essa é a grande verdade. Mas ali, o camarada que é general, o camarada que é major, ali, ele já tem uma visão de Estado. Ele foi bem formado. Né? Tem um outro ali, biluteteia. Mas, via de regra, os caras são bem formados, têm uma visão de Estado. Tem, sim, ainda uma visão positivista do Estado. Então, assim, o Bolsonaro não é assim. Dá uma segurada, o Paulo Guedes fala lá um absurdo, ele vai comentar com o militar vai falar, não é assim, não sei o quê. E ele tira a própria conclusão dele. O Milei não vai ter isso. Então, por isso que eu acho que o desastre pode ser muito maior do que o Bolsonaro foi aqui. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, né, confrade? Sim. Estamos juntos e se inscrevam no canal.